difícil montar um congresso como esse, já é a 4ª vez, participei das outras 3 vezes também. Curiosamente, no 3º congresso, falei sobre o professor Ricardo Lobo Torres, e a sua filha estava presente no momento quando o tema era Federação, Federalismo Fiscal. Me recordei que, em 2000, quando eu ocupava o cargo de superintendente de tributação aqui no Estado do Rio de Janeiro, eu pensei que era importante promover um congresso, um evento sobre tributação no século XXI. E a primeira pessoa jurista que me veio à cabeça foi o professor Ricardo Lobo Torres, a quem fiz o convite, e não o conhecia, porque eu não tinha sido seu aluno, não tinha contato nenhum. A recepção inicial foi impressionante, uma pessoa dócil, uma pessoa afável, uma pessoa e tecnicamente brilhante. Na minha modesta opinião, um dos poucos tributaristas brasileiros com interlocução internacional, que tem condições de compreender a tributação como um todo, e não apenas os aspectos estritamente normativos da tributação, que é um defeito brasileiro, né? Imaginar que tributação é apenas dogmático, que é apenas norma. Convidei vários outros autores também, professor Fernando Rezende, economista da Fundação Getúlio Vargas, e o congresso realmente foi bem interessante, falando de federação e federalismo fiscal no século XXI. Então, esse convite para tratar hoje de inserção de textos ou veiculação de publicidade, CMS ou ISS, como foi dito já inicialmente, ele, na verdade, não tem nada de novo, né? São novos conflitos na era digital, de velhos conflitos federativos. Antes de entrar no tema específico, não posso deixar de registrar a presença de algumas pessoas aqui que são muito próximas, pelo menos em pensamento, ainda que não diariamente. O professor Adilson, quando lembro do professor Ricardo Lobo Torres, lembro na hora do professor Adilson, da mesma forma. Estendo a ele todos os elogios que também fiz ao professor Ricardo Lobo Torres. Tê-lo presente aqui nesse momento, para mim, é muito importante, porque é uma referência do professor Ricardo Lobo Torres no Estado do Rio de Janeiro. Segundo, Dr. Lippe, que foi presidente do Conselho de Contribuintes do Estado do Rio de Janeiro durante muitos anos, e uma pessoa com conhecimento ímpar da questão do ICMS, do ITD, do IPVA, e é uma pessoa que contém não apenas a história do tributo no Estado do Rio de Janeiro, como uma pessoa engajada, conhece o mercado, conhece o que acontece no mundo real. Depois, também não posso deixar de registrar surpresas, como o professor Fernando, que é o Conselho do Contribuinte hoje do município do Rio de Janeiro. Já nos conhecemos já há algum tempo, não temos proximidade diária, e alguns alunos que vêm entrando aqui, porque sou professor da graduação já há 14 anos na Fundação Getúlio Vargas, na Escola de Direito, como a doutora Renata hoje, vê antigos alunos, então é uma felicidade estar aqui. Quando eu coloquei aquele desenho ali, parece só que o conflito federativo está entre União, Estados e municípios, né? Talvez ali o contribuinte tenha sumido nesse tópico específico que eu quero tratar hoje, que é a questão da publicidade e propaganda, porque realmente o contribuinte sumiu, e a gente vai entender por que ele sumiu. Então, procurei dividir a apresentação em 4 tópicos. Primeiro, falar um pouquinho do homenageado, nas questões que interferem diretamente no que eu vou dizer aqui. Segundo, o histórico normativo, para compreender o tema atualmente. Se não voltarmos ao passado, não é possível compreender. Terceiro, o contexto normativo e as principais decisões pós-88, que me parecem importantes abordar algumas, impossível tratar de todas. E considerações finais. Então, em relação ao homenageado, primeiro tópico que me parece relevante é que ele traz e quebra um dogma do nosso direito brasileiro, trazido, na verdade, de teorias administrativistas europeias, portuguesas, a tal da tipicidade fechada, estrita legalidade, né? O professor Ricardo Lobo Torres tem a coragem de trazer para o Brasil e de demonstrar de maneira muito clara que a interpretação do direito tributário ela é sempre jurídica,
Então, a crítica que se faz à interpretação econômica do fato gerador, vinculando a questões europeias, do guerra, pós-guerra, da Alemanha, da alteração do Código Tributário alemão, é tergiversar sobre um tema sério, que é a impossibilidade de conectar a questão econômica e tributária, porque o signo de riqueza é econômico, só se tributa signo de riqueza, manifestação de capacidade contributiva, nas formas em que ela se apresenta, seja consumindo, exercendo direito sobre patrimônio ou oferindo renda. Então, a interpretação é sempre jurídico-econômica. Ponto relevante. O professor Ricardo Lobo Torres, tratando do ISS, de maneira muito pertinente, ao meu ver, estabelece que o ISS, desde as constituições anteriores, em especial na Constituição de 88, ele é um imposto residual. Não confundir competência residual da União para instituir outros impostos, ainda que criticável a classificação, como o Luciano Amaro, porque, na verdade, é uma competência privativa da União para estabelecer outros impostos além daqueles do 153. Trata-se de um imposto residual. O ISS, a sua incidência depende da incidência do ICMS. Eu só posso definir o âmbito de incidência do ISS depois de definir o âmbito de competência do ICMS. E, por fim, a inequívoca correlação dos aspectos econômicos da tributação com os aspectos jurídicos. Então, não poderia deixar de fazer essa referência especial ao professor Ricardo Lobo Torres, e será muito importante no que se refere ao ICMS, porque, como dito no parágrafo 2º do artigo 2º da Lei Complementar 87, a natureza jurídica dos contratos são irrelevantes para a determinação da ocorrência do fato gerador do ICMS. Passando especificamente para o nosso primeiro tópico, histórico normativo, que será importante para definir o que ocorre no mundo de hoje, e, na minha opinião, uma série de equívocos sendo cometidos tanto na jurisprudência judicial como administrativa. Para isso, vai ser importante examinar o histórico. Então, começo com uma linha do tempo. As letrinhas talvez fiquem pequenas para quem estiver lá atrás, mas o importante é pegar o tempo. Primeiro ponto, começo lá com a Constituição de 46, com a Emenda Constitucional 1865, no artigo 14, dizia que compete à União instituir impostos sobre transportes e comunicações, salvo os estritamente municipais. Então, começa aí a saga da comunicação na Constituição com uma competência partilhada entre União e municípios, mas fica claríssimo, como a gente vai ver depois, que a competência municipal diz respeito apenas à comunicação ocorrida nos estritos limites territoriais do próprio município. Segundo ponto relevantíssimo do que eu vou dizer daqui para frente, em que pese o CTN-C de 66, e, para muitos, esse dispositivo não tem relevância, porque hoje a competência é a do ICMS, ele é de vital fundamentação para o que eu vou dizer em relação ao ICMS no mundo de hoje. O artigo 68 do CTN dispõe que a prestação de serviço de comunicação, assim entendida a transmissão ou recebimento por qualquer processo, mensagens escritas, faladas ou visuais. Então, meus amigos, desde a década de 60, que o imposto sobre comunicação, então, de competência da União e de competência dos municípios no âmbito estritamente municipal, já havia a previsão da comunicação visual. Então, não venha me dizer que o telefone, à época, havia troca de mensagens visuais, porque não havia, tá certo? Então, o visual aí só pode se referir a alguma transmissão de informação que se dê por meio visual, um outdoor, um banner, alguma coisa nesse sentido. Então, fica muito claro qual foi a ideia do legislador à década de 60. Depois, vemos a Constituição de 67, repete mais ou menos o que existia na Emenda 18, só que estabelece agora a competência da Lei Complementar Federal, mantendo ainda a competência da União para os serviços de comunicação e do município de natureza estritamente municipal. Depois vem a lista do Decreto-Lei 406, que estabelece a propaganda e a publicidade. Como vocês vão ver posteriormente, não botei aqui agora, tem uma lei anterior que estabelece o que é a propaganda, estabelece e disciplina as atividades das agências de propaganda. Veio a Emenda Constitucional número 1 de 69, já sob a égide da Constituição de 67, e estabelece a mesma coisa, não muda nada a competência da União sobre os serviços de comunicação e dos municípios em relação aos serviços estritamente municipais. Depois vem uma nova lista,
pelo Decreto-Lei 834 de 69, e coloca propaganda e publicidade. Esse número 35 será muito importante, porque esses 5 minutos é o que falta ou o que já passou? Que falta? Propaganda e publicidade. E, posteriormente, a lista traz veiculação de propaganda e publicidade já na Lei Complementar 56 de 87. O que é relevante aqui? Ponto relevante. A lei anterior já dizia, desde a década de 60, que a agência de propaganda é a pessoa jurídica especializada na arte e técnica publicitária que, através de especialistas, estuda, concebe, executa e distribui propaganda aos veículos de divulgação, por ordem e conta de clientes anunciantes, com o objetivo de promover a venda de produtos e serviços, difundir ideias ou informar o público a respeito de organizações ou instituições colocadas a serviço desse mesmo público. Então, note, nós temos aqui, de um lado, o emissor, o receptor e um canal, que é contratado pela agência de propaganda para ter a ideia, a publicidade. Esse é o escopo da lei do ISS. E a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no que diz respeito a essa época, é muito clara, que o imposto do município diz respeito às comunicações apenas em âmbito estritamente municipal, mas a União tinha competência para a comunicação em âmbito nacional. Fica muito claro, dada a competência tributária da União para as propagandas realizadas em canal de televisão. A mesma coisa, alguns trechos relevantes não vai dar tempo, a mesma coisa em relação à propaganda através de rádio, a jurisprudência do Supremo é claríssima no sentido da competência da União estabelecer. Ocorre que a União não criou o tributo, só criou em 84 e fixou apenas em relação às telecomunicações, que, à época, era telefonia fixa. Mas, como vimos, o CTN era claríssimo, inclusive em troca de informações visuais. Conclusão, o Supremo entende que serviços de veiculação de propaganda e publicidade que ultrapassavam as fronteiras municipais estariam compreendidos na competência da União. Vem, posteriormente, o ICMS, consolidando a competência tanto da União como dos municípios. Aqui vem o ponto central. Note, em 88, não há partilha de competência em relação à comunicação entre estados e municípios. A competência é única e exclusivamente do Estado. Então, o Estado absorve, nesse momento, a competência tanto da União como do município. Então, não há, no que se refere à comunicação, concorrência possível entre estados e municípios. O Supremo chegou a se manifestar nesse sentido, numa ADI que a gente verá, isso aqui, esses detalhes eu não tenho como ver inicialmente, questão da imunidade, recepção livre e gratuita, obviamente, se refere à relação jurídica ocorrida entre o canal e o receptor final, seriam os consumidores finais, e não a relação jurídica pretérita ocorrida entre a agência de propaganda e o anunciante e o canal, o veículo que é escolhido. E isso fica muito claro na Lei Complementar 87 e, anteriormente, no Convênio 66, que a comunicação de qualquer natureza por qualquer processo. E, na Lei Complementar 87, a qualquer prestação onerosa, inclusive, ou seja, o inclusive é que a lista não é fechada, não é taxativa. Como é que funciona isso? Então, temos uma relação aqui entre empresa de publicidade, o emissor, num contrato 1, para ter a ideia e, inclusive, para poder fazer o contato com as concessionárias permissionárias, que seria o agenciamento de publicidade propriamente dito e a propaganda ou publicidade, inclusive a promoção de vendas. E um contrato número 2, muito claro, entre o emissor anunciante e o canal, o veículo por meio do qual ocorre a prestação onerosa do serviço de comunicação. A mesma coisa vai ocorrer no mundo de hoje em relação ao modelo digital, a internet, agora também havendo o contrato do provedor de acesso, e páginas de terceiros, ao mesmo sentido, a mesma coisa. O Supremo, inicialmente, já tinha dito que o ICMS poderia incidir sobre qualquer comunicação, porque o Distrito Federal, em sua lei orgânica, estabeleceu uma não incidência em cima da radiodifusão. O Supremo disse que aquilo ali prescindia, ou seja, seria necessária a edição de um convênio, porque se tratava, na verdade, de um benefício fiscal. Então, o Supremo definiu: o Estado pode tributar comunicação lato sensu. A empresa de comunicação que levou o problema até o Distrito Federal conseguiu que fosse aprovado um convênio. O Estado do Rio de Janeiro editou o parecer normativo número 1 de 2000, com base em todos esses argumentos.
no sentido de que comunicação é gênero, do qual telecomunicações, disciplinada pela Lei 9.472, é espécie. Então, quando se diz que serviço de valor adicionado não é telecomunicações, não se está dizendo que não está no âmbito de incidência do ICMS, porque ICMS é comunicação, e tele é apenas uma subespécie. Posteriormente, a empresa que solicitou um convênio no âmbito do Distrito Federal, diante da declaração de inconstitucionalidade da lei orgânica do município, e estabeleceu uma remissão para a veiculação onerosa de mensagens. A empresa solicitou reconhecimento no âmbito do STJ de que, na verdade, não precisaria nem da remissão, porque se trataria de hipótese de não incidência já no âmbito da Constituição de 88, o STJ declarou que não, que ali, naquele momento, o entendimento seria de que a dispensa se dava em razão do convênio que concedia a remissão e não em razão da não incidência, ou seja, havia relação jurídica tributária, ao contrário do argumento principal e não do argumento subsidiário, no embargo de declaração aí mencionado. Ainda houve 2 vetos muito claros por parte do presidente da República, 2 tentativas de incluir a veiculação de publicidade e propaganda no âmbito municipal. As 2 mensagens, os 2 projetos de leis foram vetados sob o argumento de que hoje a competência seria ainda do Estado, porque anteriormente a competência era da União e ela foi absorvida, tanto a competência da União como do município, pelos Estados. E, no caso, há uma decisão do STJ, antes da edição da Lei Complementar 157, que declara que incide o ICMS sobre placas e painéis, serviços de propaganda, comunicação visual na prestação de serviços de propaganda, e não o ISS. Ou seja, há jurisprudência no sentido da possibilidade. Importante e relevante aqui mencionar que, em 2006, o próprio município, o prefeito, em decreto municipal, declarou a inexistência de relação jurídica tributária no que se refere à publicidade e propaganda no âmbito do município do Rio de Janeiro. Ou seja, no âmbito do município do Rio, não há dúvida, não há ISS. Então, não há sentido em qualquer decisão, seja administrativa, seja judicial, para que se fundamente a não incidência do ICMS, porque há incidência do ISS. Cairíamos no vazio tributário, que é o que tem ocorrido ao longo do tempo. E isso, o Estado do Rio de Janeiro editou um decreto reduzindo base de cálculo e conferindo anistia em relação ao passado, em 2014. Então, temos aqui, para finalizar, a lista do ISS, inserido agora pela Lei Complementar 157, o Estado do Rio de Janeiro ajuizou, no final de 2018, uma ADIM, contestando, e aqui devo elogiar o trabalho do procurador que subscreve a inicial, não o conheço, mas faz excelente histórico do ocorrido, e só diria, para enfatizar a questão do CTN, que me parece fundamental para fazer o vínculo lógico com a incidência sobre o aspecto visual e não apenas auditivo, né? E decisões do Conselho de Contribuintes aqui do Estado do Rio de Janeiro, para um lado e para o outro. Temos decisões no sentido de TV fechada com a cobrança do imposto e no sentido da inexistência de tributação do ICMS e sim do ISS, o que, para mim, fica complicado em razão da edição do decreto por parte do prefeito do Estado do município do Rio de Janeiro à época, e não foi até hoje revogado, pelo que eu procurei e não encontrei nenhuma revogação expressa. Então, como o município editou lei incorporando a alteração da lista da Lei Complementar 157, entendo, ou que está revogado tacitamente, aí em desrespeito ao que dispõe a Lei Complementar 95, que diz que as normas têm que ser revogadas expressamente, mas não há como manter o entendimento da não incidência em face da inclusão do item 157. Como considerações finais, 2 slides apenas, que isso tudo trata de novos conflitos na era digital, de velhos conflitos federativos, em que os fiscos estaduais ficam puxando para um lado para o outro e o contribuinte se esvai e não há arrecadação nenhuma. Com um agravante, na era digital, o grande geração de valor são os dados, né? A extração de dados para a realização de propaganda e mídia. As maiores empresas do mundo hoje, basta olharmos como é que é o ranking em 2008, aparece em primeiro lugar Exxon, petróleo. Se hoje
olhamos o ranking, todas as 5 primeiras empresas trabalham com extração de dados, manipulação, publicidade e propaganda. Então, sob o ponto de vista econômico, me desculpem, não há razão para não incluir essa base de tributação, que é a mais relevante no mundo atual. Sob o ponto de vista jurídico-tributário, não há qualquer razão para que os Estados não cobrem. Muito obrigado, desculpe ter passado do tempo.